Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Enomi Santos. Nós somos do grupo EBD Views, Teologia Visual. Nossa proposta é sempre ensinar a palavra de Deus por meio de gráficos, porque, como sempre digo, acredito que este também é um dos métodos que nos ajudam a compreender melhor os textos sagrados. Tudo bem? Então, nós estamos estudando esta lição, a lição do primeiro trimestre de 2022, tá? Lições bíblicas, a supremacia das Escrituras, tá? Supremacia das Escrituras. E já estamos na lição de número 3. Lição de número 3, que tem o título A Inerrância da Bíblia. E o textual lhe diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, versículo 18. E nossa verdade prática diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Eu diria também que um dos motivos pelos quais nós podemos confiar na mensagem bíblica é que, se ela é originada em Deus, como já estudamos, há uma inspiração divina. Então, se a origem da Bíblia ela é divina, nesse sentido, ela não pode conter erros, visto que o texto bíblico é divino. Se contivesse erro, também iríamos admitir que Deus erra. Porém, podemos também dizer, se Deus não erra, como acreditamos que ele não erra, então podemos concluir com toda certeza que o texto bíblico não contém erros, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. A gente vai se basear mais nos gráficos, tá bom? Como um subsídio a mais, tá bom? Nossa proposta é mostrar algum subsídio a mais. E aí eu gostaria já de mostrar aqui para os irmãos o gráfico, como eu sempre digo, o gráfico esboço, tá? Esse gráfico eu falei na semana passada e volto a repetir. Você tem como imprimir ele grande para poder ministrar a aula na sua classe. Ele é importante porque ele tem os tópicos todos discriminados, de maneira que se o professor estudou, ele vai se baseando pelos tópicos, se baseando pela lição, se baseando por outros subsídios, e assim vai fazer uma aula abençoada, de maneira que os seus alunos voltem, né, irmãos, no domingo seguinte, porque se tem uma coisa que a gente fica triste, é ouvir a opinião de alunos dizer que não gostam de ir para a escola dominical porque determinado professor não estudou a lição. Muitas vezes ele só lê a lição, ele não explica a lição, tá? E esses gráficos, eles nos ajudam a pelo menos a gente ter essa noção de que nós precisamos compreender a totalidade da lição. O que é que ela quer falar? O que é que a lição fala? E aí nós temos, eu já li o textual e a verdade prática, nós temos então os 3 pontos básicos, né? Que são o que é a inerrância da Bíblia, já que o tema é a inerrância. Então, nosso objetivo é mostrar o que é essa inerrância da Bíblia. O segundo ponto diz: o Espírito Santo preservou as Escrituras, porque nesse ponto aí a gente precisa mostrar que existe um poder
por trás dos escritores, movendo todas essas coisas, movendo todos os, digamos assim, todos esses, a forma do escritor escrever, de maneira que não haja nenhuma dúvida sobre a autoria e sobre a inerrância. Então, o Espírito Santo é quem preserva. E aí, nós vamos para o último, terceiro ponto, que fala sobre a verdade das Escrituras, né? A verdade das Escrituras, ou seja, nesse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, em que a verdade parece que ficou relativa, em que parece que a verdade não é mais absoluta, nós, cristãos, que acreditamos na palavra de Deus, precisamos, de fato, mostrar que a Bíblia é a verdade e a verdade absoluta, não mais uma das verdades, como as pessoas costumam dizer aí, tá? Então, esse, irmão, é o que a gente precisa mencionar, ensinar, debater com os alunos, conversar com os alunos, tá bom? Professor, isso é muito importante, não é? Por isso que eu sempre, nas nossas aulas, a gente incentiva que haja esse diálogo com o aluno, porque também, às vezes, como eu sempre digo, não adianta o professor só despejar informações e não ouvir os seus alunos, não ouvir a necessidade dos seus alunos, tá? Então, a gente precisa ouvir o que os nossos alunos querem, as dificuldades que eles têm, tá bom? Então, vamos lá para a gente passar aqui nos gráficos. Eu quero mostrar um gráfico muito interessante, que ele, na verdade, irmãos, esse gráfico eu acabei de fazer, tá? Algumas vezes a gente cria esses gráficos, ele é baseado no outro que eu já fiz, eu peguei a ideia, mas quando eu estava lendo aqui o que é a inerrância da Bíblia, então eu me deparei com esses tópicos que estão dentro do tópico, do subtópico 1, conceito de inerrância bíblica, tá? Então ele diz aqui, olha, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinário, espiritual, ético, histórico, cultural e científico. Então, professor, para mim, esse tópico todo, ele pode se resumir nesses pontos aí, tá? Porque o segundo subtópico, a Bíblia reivindica a sua inerrância, tá? Então, está dentro de tudo isso que a gente vai ver aí. Do mesmo jeito da infalibilidade e a inerrância da Bíblia, né? Que são dois temas. Ela é infalível e ela é inerrante. Então, esse gráfico aí, irmãos, olha, tá? É esse gráfico. A Bíblia é isenta de erros. Ele ainda não está no nosso grupo, porque eu fiz ele agora há pouco tempo, eu estava concluindo, tá bom? Inclusive, olha, eu estava usando como bibliografia, tá? Dá para vocês verem aí. O meu tá bem velhinho. Isso aqui era quando eu tinha 17, 18 anos, tá? Já estou com 51, então faz muito tempo. A Bíblia através dos séculos, Antônio Gilberto, tá? Tá tudo aí. Aliás, a gente tem a ideia de fazer muitos outros gráficos em cima disso daí, porque é bibliologia pura, né? A doutrina da Bíblia. Então, bibliologia pura, tá? Olha lá, Manual da Escola Dominical. Também, pastor Antônio Gilberto. Algumas coisas que ele coloca aqui nesse livro, A Bíblia através dos séculos, está aqui no Manual da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Paz do Senhor para os irmãos que estão aí, irmão Jonas, Mário Souza, Zenaide, Kleber, meu cunhado, Deus abençoe. Gente, vocês podem ficar à vontade para fazer suas observações, dizer de onde é que você está vendo, tá? Para a gente ver até onde está alcançando, né, esse estudo. Então, meus queridos, olha só. Aqui ele diz que a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários.
Então, por que é isenta de erro nos aspectos doutrinários? Porque apesar de nós termos, por exemplo, uma teologia sistemática com várias doutrinas, você sabe que nós não temos, digamos assim, um texto, um único texto para uma doutrina, não é? Geralmente, os textos das doutrinas, da teologia, da nossa teologia sistemática, elas estão espalhados em todos os textos bíblicos. E aí, dos mais diversos autores, são 40, já estudamos sobre isso, são mais de 40 autores, então eles estão espalhados nos textos bíblicos. E não há erro, não há contradição, é isso que é interessante. Por exemplo, quando você estuda Cristologia, a doutrina sobre Cristo, pneumatologia ou qualquer uma dessas outras doutrinas, você encontrará esses textos espalhados em todos os livros, praticamente em todos os livros da Bíblia, escrito pelos mais diversos autores. Então isso mostra que há uma linha onde esse assunto, os assuntos que a gente estuda na teologia sistemática, eles estão alinhados, eles estão bem concisos, eles não estão contradizendo um com o outro. Tá? Então isso é muito importante. Segundo aspecto aqui, o aspecto espiritual. E aí, isso aqui é fácil da gente entender, visto que quem escreveu, quem inspirou a Bíblia foi Deus, foi o Espírito Santo. Então, a gente entende que o inspirador, sendo o Espírito Santo, ele não vai entrar em contradição, né? Muito pelo contrário. Os assuntos vão estar todos dentro de uma só, digamos assim, uma linha de entendimento. Não terá nada diferente, tá? Cleiton Amorim, de Fortaleza. Deus abençoe, meu irmão Jonas Mário Souza, né? Guarujá. Eliude, Teresina. Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Então é muito importante a gente entender esse aspecto, né, do Espírito Santo, o aspecto espiritual, né, não existe erro no sentido espiritual. No sentido ético, por que não existe erro no sentido ético? Porque Deus é santo, porque Deus é ético, porque Deus é moral. Eu disse em uma aula passada, meus queridos, que o Deus que nós servimos é o Deus mais ético e mais moral do que todos os outros que existiam e existem. Por quê? Porque esses outros deuses não são éticos, não são morais. Vocês se lembram disso. Se lembram, inclusive, da prostituição promovida por esses deuses. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus ético. Então, não existe erro ético dentro da palavra de Deus. Eu sei que a gente deve tocar em alguns pontos que a lição não toca, imagino eu, que é para não ficar muito complexo. Porém, eu acho, na minha opinião, eu não sei o que os irmãos pensam a esse respeito, mas em minha opinião, acredito que nós precisamos olhar e ver, por exemplo, aquelas coisas que aparentemente não são éticas, né? Que estão no texto, aí exatamente para que a gente possa confrontar as pessoas que vêm muitas vezes criticar, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos nos baseando na lição para dizer que não existe erros éticos, tá? Mas aí quando você vai para um Davi, por exemplo, que era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu erros terríveis, não é?
inclusive éticos, né? No sentido de, por exemplo, adulterar com a mulher de um dos seus generais. E não só isso, mas ocultar o adultério. Isso foi ético, meus irmãos? Não. Como é que a gente pode nos defender de críticas nesse sentido? A gente se defende dizendo que o nosso Deus, ele não isentou, ele não passou a mão por cima de ninguém, principalmente daquele que se diz que era o homem segundo o coração de Deus. Mas o que é que acontece? Os erros desses homens, desses grandes homens de Deus, erros éticos também, eles foram mostrados e servem de exemplo para nós. Então, nesse sentido, existe uma imparcialidade na Bíblia, na palavra de Deus. Isso é muito importante nós explicarmos isso para as pessoas. Então, o exemplo deles, o exemplo antiético deles, é registrado para que nós não sigamos. Então, acredito que isso é que é importante ficar bem claro, né? E você tem outros exemplos aí que a gente pode também citar nesse sentido. Não entre muito em detalhes para que a aula não fuja só para isso, né? Porque você sabe que às vezes tem alunos que eles pegam um ponto que a gente está falando ali e parece que eles querem que a aula toda seja só sobre isso, e não é, tá? Mas eu acredito que, inclusive eu coloquei aqui, dificuldades bíblicas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, meus queridos, a Bíblia também não contém erros históricos, tá? Mesmo que, como nós lemos no livro do pastor Antônio Gilberto, haja algumas dificuldades na cronologia, na questão do tempo, mas os fatos históricos, eles são comprovadamente reais, eles existem de fato, tá? Então, eles estão lá. É importante que a gente entenda isso, que em relação à parte histórica, não existe, né, irmãos? Não existe nenhum tipo de erros, tá? Em relação aos erros culturais, a própria antropologia arqueológica, porque eles sempre estão descobrindo fragmentos, artefatos que mostram a cultura daquela época, tá? Então, ela só vem provar, mostrar que os fatos narrados nas escrituras, especialmente os fatos culturais, são reais e são importantes para a nossa compreensão, para entendermos por que determinado povo agiu daquela forma, tá? E aí tem o sexto aspecto, que é exatamente o aspecto científico, tá? Eu só cometi um errozinho ali, porque ele está repetindo, né, essa parte. Mas a ideia ali é mostrar o seguinte, que as dificuldades científicas, né, elas são explicadas pelo contexto. É aquela questão lá que a gente já abordou sobre o Sol ter parado, né, conforme diz o texto bíblico. Então, é claro que está dentro do contexto cultural daquela época e até do entendimento dos próprios personagens, do conhecimento que eles tinham naquela época, tá? Mas não existe erros científicos na Bíblia. Lembrando sempre que, como fala aqui nosso pastor Antônio Gilberto, a Bíblia, ela não é um livro científico, tá bom, irmãos? Então, a palavra de Deus não tem, ela não se interessa em provar a ciência, Muito pelo contrário, né? Inclusive há coisas na Bíblia que mostram fatos que só depois a ciência foi descobrir, né? Então, a gente poderia pegar também esses pontos aí, mas o principal é mostrar que a Bíblia não é um livro científico, tá? E aí nós temos as dificuldades bíblicas,
que o nosso pastor Antônio Gilberto deixa claro em dizer que essas dificuldades são apenas dificuldades, não são contradição. Não são contradição. Então, tem dificuldades na questão da tradução, às vezes se traduzir uma palavra diferente do que está no original, e é muito importante saber o original, né? Saber a questão das línguas, hebraico, aramaico e grego, saber o que aquele texto diz no original, e isso é importante, porque você pode até ter uma tradução errada, mas se tiver uma Bíblia que é mais aproximada do texto original, então esses problemas já vão ser dirimidos aí, né? Superficialidade. Então, quando há dificuldade bíblica é porque há muitas vezes superficialidade no estudo. Má compreensão. Então, isso é um dos motivos pelo qual as pessoas dizem que há erro, porque houve também uma má compreensão, um entendimento errado. Incapacidade. Às vezes a pessoa não tem capacidade mesmo de entender, não é? E aí tem esse outro ponto aí, que são as ideias preconcebidas. Às vezes as pessoas têm ideias preconcebidas da palavra de Deus e aí sempre vão achar dificuldades, tá? Outras coisas que é importante a gente entender, essas dificuldades, elas podem ser também, como já falamos, no campo linguístico, dentro da questão geográfica, e aqui, esse ponto aqui, eu quero frisar que no livro do pastor Antônio Gilberto, tá, irmãos? Nós estamos falando aqui de uma bibliografia que, inclusive, é da própria CPAD. Ele fala aqui, olha, na página 194 do livro A Bíblia através dos séculos, ele fala de aparentes contradições, tá? Aparentes contradições, mas ele explica cada uma dessas contradições. É importante a gente saber disso. Ele fala aqui sobre as dificuldades que a gente pode encontrar na Bíblia, e é aqui, e é aqui que ele cita as dificuldades linguísticas, tá? As traduções, essas línguas que foram evoluindo, tá bom? Então, já tendo um novo entendimento. Dificuldades na questão geográfica, dificuldades antropológicas, ele também fala sobre isso, cita vários exemplos aqui, tá? É importante a gente entender isso. Como já falamos, dificuldades cronológicas, ele cita essas dificuldades cronológicas, né? Tem vários aqui, erros de calendário, tá bom? É importante a gente estudar para entendermos cada uma. E ele fala dessas dificuldades também a nível científico, tá? Inclusive ele cita alguns exemplos aqui, questão da esfericidade da Terra, Isaías 40, 22, as estrelas incontáveis, está lá em Jeremias 33, 22, o movimento sistemático do Sol, o universo envelhecendo, Salmo 102, a Terra suspensa no espaço, Jó 26, 7, o peso do ar, Jó 28, 25, tá? Então, ele trata de algumas dificuldades, ok, irmãos? E acho que é importante a gente estudar isso daqui, esses pontos, para que nós possamos mostrar para aquelas pessoas que, de repente, criticam a Bíblia, né? Como eu já tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas que eles criticam a Bíblia, dizendo inclusive sobre a questão da tradução, que ela sofreu muitas traduções e por isso não é um livro confiável. E aí a gente vai mostrar que, apesar das várias traduções e de alguns aparentes erros, mas você tem as cópias dos originais, as cópias mais antigas, como, por exemplo, os fragmentos lá do Mar Morto, né, de Qumran, das cavernas de Qumran. Como eu já falei para os irmãos, eles foram olhar e viram que estava tudo de acordo, né? Eles acharam, foi um achado muito importante, e viram que estava tudo de acordo.
Meus queridos, aqui nós temos também, nesse ponto, sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Tá? Duas palavras importantes. Infalibilidade. Infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Isso é importante porque nós estamos falando de Deus, que é o autor. Se houver essa infalibilidade na Bíblia, então nós estamos dizendo que o seu autor também é falho. E uma coisa que eu li, se não me falha a memória, em um desses livros do pastor Antônio Gilberto, eu tinha esse entendimento, mas quando eu li, foi importante porque é uma pessoa de renome, não é? Então só corroborou com o que eu tinha também esse entendimento. A Bíblia, ela é a extensão do próprio Deus. A palavra de Deus é a extensão do próprio Deus. Por esse motivo, acredito eu, que ele diz: eu zelo com a minha palavra para a cumprir. Deus tem zelo, Deus tem cuidado com sua palavra. Então, esse argumento é importante para mostrar para todos nós que ele não pode, que a Bíblia não pode falhar, sendo ela a extensão do próprio Deus. E é interessante que quando está falando aqui de falhar, nos remete à questão das promessas de Deus. Nos remete à questão, por exemplo, das profecias bíblicas. Porque a palavra de Deus, a palavra profética, aquilo que Deus falou usando os seus profetas, é muito importante. Por quê? Porque elas apontam para o próprio Deus, elas mostram o poder de Deus. Quando uma profecia se cumpre, está mostrando, está provando, de fato, Deus é o Deus Todo-Poderoso e zela com a sua palavra. Irmãos, esse ponto aqui é um ponto bem prático para nós, tá? Por quê? Porque mostra para nós que o que Deus falou vai se cumprir. Seja a nível coletivo, porque Deus promete, de repente, para uma nação, a nação de Israel. Deus promete também para um organismo, como a igreja. Então, todos nós temos promessas de Deus para a igreja, mas nós temos também promessas individuais para cada um de nós, né? De proteção, promessa de bênção, promessa de vitória. Então, tudo isso está relacionado com o que Deus falou, e se Ele falou, como Ele é infalível, a sua palavra não vai falhar. E também, nesse sentido, ela não pode errar. A palavra de Deus não erra. Esses dois aspectos aqui, eles estão juntos. Eles estão juntos, né? São termos que estão juntos e nos ajudam a entender essa parte da palavra de Deus. E aí vamos para o tópico 2, sobre o Espírito Santo preservou as Escrituras. E eu gostaria de mostrar para os irmãos esse gráfico aqui, olha, irmãos, esse gráfico aqui também está dentro da nossa lição, tá bom, professor? Você pode imprimir essa parte e todo esse tópico 3 está dentro, exatamente dentro desse gráfico que nós colocamos aí. Tá bom, irmãos? Eu não sei se os irmãos estão comentando alguma coisa. O ser humano é passivo de erro e a palavra de Deus nos confronta quando erramos. Perfeitamente. É isso daí, tá? Mas eu só coloquei esse ponto, irmão, porque isso é um ponto assim que os críticos tomam como base exatamente para desmerecer a palavra de Deus. Então é importante, né? Em João 1, Daniel está falando o seguinte, que em João 1 fala que nada existia, só o verbo, a palavra, e o verbo era Deus. Perfeitamente, perfeitamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Interessante que diz, tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, o que Deus usou para criar todas as coisas? A palavra. É interessante, não é? Faltou dizer essa complementação, caro irmão Daniel, que a palavra de Deus, eu sempre costumo dizer que se a gente puder fazer uma analogia, é como um bumerangue, né? Você tem aquele aparelhozinho que você joga, o bumerangue ele vai lá e retorna. Então, está escrito exatamente isso. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará aquilo que eu designei e voltará para mim. Ou seja, o que Deus fala, o que sai da boca de Deus, é impossível que não se cumpra. Mas, pelo contrário, o que Deus fala, o que Ele transmite por sua palavra, vai se cumprir. Meus amados, você sabe que nós, por mais que a gente tente ser ético, digamos assim, vamos supor, eu sou uma pessoa ética, eu procuro manter minha palavra. Isso é importante, não é? Você dizer, olha, dia tal eu vou lhe pagar, e você paga. Você dizer, olha, dia tal eu vou na sua casa, a hora tal, e você ir. É muito importante. Mas vocês sabem que, por sermos homens, humanos, falhos, então pode ser que eu diga, eu vou lhe pagar, mas aconteça muitas coisas na minha vida que eu não tenha aquele dinheiro para quitar o meu débito. Pode acontecer também que eu marque um encontro com você, eu diga que eu vou, que eu irei naquele dia, naquela hora, mas aconteça uma série de coisas na minha vida e eu não possa ir. Mas quando a gente fala de Deus, a coisa muda de aspecto, porque o que Ele diz vai se cumprir. Não tem como não se cumprir alguma coisa que Deus disse, que Deus determinou. Por isso que eu gosto muito dessa palavra que Ele mesmo diz. Eu zelo, eu tenho cuidado da minha palavra para a cumprir. Por que isso? Porque a palavra é a extensão do próprio Deus. A palavra, ela tem conexão direta com o próprio Deus. Por isso que é o verbo. Por isso que é o verbo. Tá bom? Então, meus queridos, olha lá, esse gráfico aí para a gente aprender sobre isso, tá? Muito bom para a gente ensinar lá para os nossos alunos. Então, ele vai falar aí dos manuscritos autógrafos, dos manuscritos apógrafos, dos manuscritos apócrifos e pseudepígrafos. Meus irmãos, que nomes estranhos, né? Se o professor não estudar direito, né, essa lição fica difícil explicar. E aqui a gente colocou assim para ficar bem fácil. Depois eu coloquei ali a questão dos materiais usados, só para a gente entender como era feito esses manuscritos, tá bom? Queridos, quando aqui está dizendo manuscrito autógrafos, então já está dizendo, aliás, quando você lembra da palavra autógrafo, o que vem na sua mente, né? Eu sei que essa palavra autógrafo está mais relacionada, talvez, à assinatura de celebridades, né? Autógrafos, né? Me dê aí o seu autógrafo. Mas, na realidade, o significado aqui da palavra é escrita de punho próprio. A própria pessoa escreveu. Então, o sentido aqui de manuscrito a autógrafos é para dizer que o escritor mesmo escreveu, o próprio escritor. Tá? Foi de punho próprio. Ou
também, como a gente vê lá não sei se é Filemon, né? Houve também o seu escrevente, amanuense, se não me falha a memória a expressão, né? Onde a pessoa ia citando e essa pessoa que tinha habilidade, tá bom? Ele ia escrevendo. Irmãos, esse gráfico aí, ele tem um texto que é muito importante você ler, ok? Imagine uma coisa, olha só que coisa interessante. A questão da imprensa, a questão da gráfica, só foi criada, ela foi criada, dizem os historiadores aí, primeiro pelos chineses, mas quem, digamos assim, patenteou, quem deixou ela mais conhecida foi o Johann Gutenberg, o alemão, 1400 e alguma coisa lá, né? Ele criou a primeira prensa móvel. Tem um artigo nosso no grupo que fala sobre isso, tá? Isso é importante a gente saber, irmãos. É importante. Por quê? O Gutenberg, ele começou com a prensa móvel, com a primeira impressora gráfica a imprimir, ok? Ele fez logo 200 livros, e os 200 livros que ele fez foi exatamente a Bíblia Sagrada. Tanto é que até hoje tem pelo menos algumas dessas Bíblias, se eu não me engano, uma pelo menos guardada em um museu para exposição, porque é algo histórico. Antes você não tinha nada disso. Você não tinha nada disso. O que tinha antes? Você tinha os calígrafos. Os calígrafos. Uma pessoa versada em caligrafia, ele era um artista, porque ele trabalhava na mão, tá bom? Então ele pegava uma caneta, tá? Inclusive eu gosto muito de caligrafia. Olha só, essa aqui é uma caneta própria, tá? Para caligrafia. Você encontra isso em lojas de caligrafia, tá? Existe material próprio para isso, As pessoas daquela época utilizavam a caligrafia para fazer exatamente os escritos, porque, veja bem, não é uma coisa tão simples. Eu trabalho nessa área de design, mas eu comecei a trabalhar muito antes do próprio computador, tá? Então, nós fazíamos os nossos trabalhos, as nossas artes, tudo manufaturado, tudo na mão. Ok, irmãos? Então, eu particularmente gosto muito dessa parte, porque me faz lembrar o trabalho que essas pessoas tinham, tá? Aqui nós colocamos aqui materiais usados. Por exemplo, eles pegavam o papiro. O que era o papiro? Era a folha de papel da casca do papiro, que era uma espécie de palmeira lá do Egito. Então, eles pegavam aquela casca, trabalhavam ela e transformavam numa folha de papel, tá? Aonde eles iam fazer esses escritos. E é claro que você, dado a dificuldade para criar um material desse, você tinha que ter todo o cuidado, você tinha que ser alguém expert nisso, né? Controlar a questão da distância das letras, da distância das frases, uma em cima da outra, principalmente no caso do hebraico, que é escrito da direita para a esquerda, né, de cima para baixo. Então você tem todo esse cuidado. Eles tinham todo esse cuidado, eles eram expert nisso daí. Então, esse é os autógrafos, tá? Lembrando que quando está falando do autógrafo, está falando, o comentarista faz questão de dizer que a inspiração veio nesse primeiro momento aí, tá? Nesse primeiro momento. É como se ela fosse uma inspiração única. Porém, aí você tem esse segundo ponto que a lição está falando aqui, que são as cópias dos apógrafos. O que eram os apógrafos? Então, eles pegavam os originais, guardavam os originais, tinham todo aquele cuidado de guardar os originais, tá? E faziam as cópias
Aí entra a figura do apógrafo, ou seja, aquela pessoa que era hábil em copiar, tá? Em se tratando, irmãos, de Bíblia, da palavra de Deus, havia, por parte desses homens, um cuidado para que eles pudessem transcrever os originais do Antigo Testamento, como diz o comentarista, com precisão milimétrica. Então ele não podia errar, ele tinha que fazer tudo correto, não é? Tinha que ser dessa forma. Por quê? Porque você está trabalhando com um texto sagrado. O que eles estavam fazendo ali era uma cópia, mas era de textos sagrados. Então tinha que ter todo o cuidado. Imagino eu que se você fosse transcrever a Bíblia, fosse escrever a Bíblia, como hoje estão fazendo aí também, né? Algumas pessoas fazem isso, você tem que ter todo o cuidado para transcrever ela corretamente. Então era isso que eles tinham, esse cuidado, tá? Então, autógrafo, você já está dizendo, aquele que ele mesmo escrevia, ou amanuense escrevia, tá? Um escrevente, geralmente uma pessoa versada em caligrafia, são artistas excepcionais, tá? E aí você tem os apógrafos, que são aqueles que copiavam, que faziam as cópias e tinham toda a responsabilidade de fazer a cópia fidedigna. Eu até ia colocar aqui, meus irmãos, um aparelho chamado pantógrafo, tá? Para você fazer uma espécie de analogia, você fazer uma comparação. As pessoas que são mais antigas, assim como eu, talvez ainda lembre do que era um pantógrafo, né? O pantógrafo era um aparelhinho, tá? Que ele ajudava você fazer cópias de desenhos. Eu queria saber dos irmãos aí, não sei se os irmãos estão assistindo, se algum se lembra desse pantógrafo, irmão. Alguém se lembra desse pantógrafo? Era muito usado nas escolas, né? Então, professor, você pode fazer isso também, né? Você pode dar esse exemplo. A pessoa pegava aqui o desenho, então tá aqui o desenho, né? Colocava o desenho aqui, colocava o pantógrafo, numa ponta lá do pantógrafo, colocava uma caneta ou um lápis. E aqui no desenho original tinha também uma caneta. O que é que ele fazia? Quando ele movia, tá? Quando ele movia aqui o desenho, a caneta em cima do desenho, a parte que se estendia do pantógrafo também ia fazendo a mesma cópia, idêntica. É interessante isso para a gente entender como era que acontecia essa cópia. Não estou dizendo que eles usavam pantógrafo, entenda bem. Eu só estou dizendo que eles procuravam fazer idêntica para que não houvesse erro, tá bom? Visto que era a palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu já vejo aí o Espírito Santo agindo na vida dessas pessoas. Irmãos, olha que coisa interessante, ó. A ciência daquela época era a caligrafia, ok? A ciência gráfica daquela época, a tecnologia gráfica daquela época era a caligrafia. Porém, o tempo foi passando e é claro que Deus foi dando inteligência, sabedoria para o homem, até porque estava escrito que a ciência iria se multiplicar e a gente às vezes leva isso só para o lado ruim, mas não é, porque Deus é que dá inteligência para o homem. Aí chegou no momento lá de Gutenberg criar a prensa móvel, facilitando a impressão. Hoje nós chegamos aonde nós estamos. A mídia, por exemplo, a gente pode dizer que veio disso aí, porque é uma junção não só do texto, mas da imagem. Aí você chegou na evolução que nós chegamos hoje, né? É importante a gente entender isso aí, mas começou assim, dessa forma.
ok? Meus queridos, o que são os apócrifos? O que são os livros apócrifos? A palavra apócrifo quer dizer escondido, mas também tem o significado daquilo que não é canônico, tá? Porque esses outros livros são canônicos, passaram por uma métrica para serem aprovados. Esses outros apócrifos não são aprovados, não são livros confiáveis para você utilizá-los, tá? Inclusive porque, como nós sabemos, alguns desses livros eles trazem heresias, né? Heresias, como, por exemplo, a oração pelos mortos, ok, irmãos? Então é interessante quando a gente fala sobre isso, porque aqui no livro do pastor Antônio Gilberto ele trata sobre isso, tá? A Bíblia através dos séculos, e sempre há aquela questão, aquele embate com os nossos irmãos católicos, porque eles dizem que nós tiramos alguns desses livros da Bíblia, não utilizamos, né? Tobias, etc. e tal. E nós dizemos que eles foi que acrescentaram. Eles acrescentaram. Uma coisa que pesa a nosso favor, de nós podermos dizer isso, é que, você sabe, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, ok? No Antigo Testamento, ou seja, na Bíblia hebraica, na Torá, na Bíblia hebraica, não existe esses livros. Eles também não assumiram esses livros como se eles fossem livros autênticos. Acho eu que este é um bom argumento para mostrar, além daquelas coisas que, como falamos aqui, olha, ele fala aqui, ó, apresentam erros, anacronismos, ou seja, erros de questão cronológica, né? Falsas doutrinas, a exemplo da oração pelos mortos, tá bom? E aí, meus queridos, a gente vai para os pseudepígrafos, que são os pseudepígrafos, já são aqueles livros assim bem, digamos, bem fake, né? Esses dois apócrifos e o pseudepígrafo são os livros fakes, para usar uma expressão bem atual. Mas o ruim desses livros é que eles foram escritos, né? Esses livros, essas cartas, foram escritos como se fosse da autoria de alguém conhecido. Inclusive, você lembra daquele texto de Paulo, que ele fala claramente, irmãos, quanto à vinda do Senhor, não quero que vocês se atribulem, quer por espírito, quer por carta, como se viesse de nós, dizendo que o dia do Senhor está perto, ou seja, parece que os irmãos de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, haviam recebido algumas cartas como se fosse de Paulo. Olha aí, pseudepígrafo, como se fosse de Paulo, né? E elas continham erros. Paulo está ali para corrigir esses erros. Então, irmãos, esse problema sempre existiu. É importante a gente entender isso. Como o nosso adversário ele procurou de toda forma, tá, atrapalhar o processo da Bíblia Sagrada. Foi assim o tempo todo, até chegando ao ponto de usar governos, instituições para destruir a Bíblia, para queimar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não pode ser destruída. Isso aqui é muito importante. Meus amados, tudo bem aí com os irmãos? Está dando para entender? Nós já estamos indo. O irmão Daniel, usa ele como copiador de desenho. Perfeitamente. É isso que eu estava dizendo que você pode usar como analogia, né? Só para que os irmãos entendessem que tinha que ser uma cópia perfeita, né? Antes usava o mimeógrafo. Perfeito. Meus amados, para a gente ir para o nosso final, eu quero apenas mostrar aqui para os irmãos
ainda aqui os materiais usados, né? Só a título de informação. Então eles usavam papiro, como eu falei para os irmãos, que é uma planta que tem esse mesmo nome, é tirada, é feita do papiro mesmo egípcio, né? Tirado lá às margens do rio Nilo. Então eles tiravam e faziam como se fosse um papel, tá? E também enrolavam, tá? Por isso que o desenho aí está mostrando que era enrolado. O pergaminho ele já é um pouco diferente. O pergaminho, segundo o nosso pastor Antônio Gilberto, e tem sentido também, ele já é feito de couro de animais, né? De cabras. Então o couro era curtido, né? Como eles falam, tinha todo um processo para tirar a pelugem, né? do couro e ficar só realmente o couro, de maneira que ele estava apto, pronto para receber esse material. Inclusive também tem outro processo que eu esqueci aqui, se os irmãos puderem lembrar aí, mas foi colocado lá pelo pastor Daladier no grupo EBD em Ação, né, que é o processo de dar uma limpeza nesse pergaminho, apagando tudo para escrever novamente, que é uma coisa que já não podia fazer no papiro, né? Então, uma vez que escreveu, pronto, ficou lá escrito, não tinha como apagar nesse sentido. Já no pergaminho já se podia fazer. Então, o pergaminho, para todos os efeitos, ele é mais forte, ele é mais resistente do que o próprio papiro, né? Então, se colocava, como você está vendo aí no desenho, essas duas hastes, para facilitar a leitura, tá bom, irmãos? Geralmente eles colocavam, viravam e liam na direção mesmo dessas hastes. Eles iam enrolando, desenrolando uma parte e enrolando outra para fazer a leitura, né, de cada uma das linhas daquele texto, tá? Meus amados, o que é o Códice? O Códice já é um livro feito também de papel. Na realidade, o Códice é como se fosse o livro que a gente tem atual. Mas qual é a diferença? É que no Códice também o papel do caligrafista, não é, foi muito utilizado, visto que isso é muito antigo e ainda não havia sido criado a impressora gráfica, tá? Então, o que eles faziam? Eles utilizavam os papéis, mas eles costuravam. É mais ou menos, para você entender, o Códice é um livro feito artesanalmente. Então, a capa, o miolo, ele era costurado, ok? Todo costurado. Depois de pronto, aí sim eles iam fazer colocar o texto. Aliás, meus irmãos, eu não sei se eu já coloquei no grupo, mas se vocês puderem, eu aconselho vocês a olharem o trabalho que foi feito alguns anos atrás por caligrafistas ingleses, ok? Foi encomendado, claro, uma Bíblia toda no estilo medieval, tá? Então foi feito mais ou menos dessa forma, o livro foi montado, eles faziam os textos bíblicos num papel, tá? Desenhavam, às vezes tinha algum desenho para representar o que tinha no texto, e ali o texto era todo feito à mão, mas a letra é uma coisa espetacular, muito linda essa Bíblia, viu? Muito linda mesmo. E depois eles montaram, tá? A ideia ali era mostrar como era feito o códice daquela época, o códice antigo, tá? Então é muito interessante isso. Meus queridos, aí está o nosso gráfico. Eu vou colocar aquele outro que eu mostrei para os irmãos, para nós encerrarmos, que o tempo já está indo, né? A verdade das Escrituras, a Bíblia é a verdade plena, a verdade espiritual e moral, a verdade histórica e científica. O que é que nós precisamos entender desse tópico aqui, o que precisa ficar claro?
O que precisa ficar claro aqui é exatamente o fato de que hoje a verdade ela está sofrendo processos de conceituação. Então, aquilo que antes era verdade, hoje já não é mais, inclusive dentro do meio evangélico. Por esse motivo, você tem aí casos de pessoas que querem ressignificar a Bíblia, ok? Isso é um problema. Porque quando a gente fala da verdade bíblica, nós estamos falando da verdade de Deus, da verdade de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz que é um caminho, uma verdade, uma vida. Ele especifica, há um artigo ali definido, não é? Único, que passa mesmo essa ideia de algo único. Então ele é a verdade, ele não é uma verdade. O mundo hoje está pregando uma verdade mais plural, mais relativa. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim e vice-versa. Meus irmãos, em relação à Bíblia, isso jamais pode acontecer, porque a palavra de Deus é verdade absoluta. Ela não é verdade relativa. Ela não depende das circunstâncias. Por isso que tem muita gente adaptando a Bíblia para o seu bel prazer, porque para elas a verdade já é relativa, mas a palavra de Deus ela não muda nesse sentido. Então, isso aqui é que precisa ficar claro nesse texto. A verdade de Deus é absoluta, ela não é relativa. A verdade ela é, inclusive, espiritual, porque se relaciona com o Espírito de Deus. O Espírito Santo é a verdade. Jesus falou, ele é o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, tá? E também essa verdade ela é moral. Por isso que nós baseamos a nossa vida na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. O que fazemos está relacionado ao que está na palavra de Deus. Precisamos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Isto é a verdade que está no livro sagrado. E a gente precisa seguir isso. Tá bom, meus queridos? Meus amados, eu quero apenas agradecer aos irmãos que estão conosco aí. Não fazemos aqui esse trabalho para querer um grande número de pessoas. Fazemos esse trabalho aqui porque acreditamos nessa proposta, tá bom? Eu agradeço os irmãos. Irmão Daniel comenta. Glória a Deus. Amém, irmão Daniel. Continue orando por nós, para que Deus nos dê força, para que a gente continue, tá bom? Eu agradeço todos os irmãos que chegaram aí, tá bom? Meu cunhado Kleber. Vamos em frente, meus irmãos. Vamos em frente, fazendo o que a gente pode fazer melhor para ensinar a palavra de Deus e que domingo você possa dar uma aula abençoada para a glória e honra do nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.